Bom, estamos começando mais um Pod Full e hoje, com muita alegria, nós temos, como sempre, um convidado especial para nós falarmos aberto, com liberdade. E ele é um dos prefeitos mais populares do Brasil, mais realizadores, tem 94% de aprovação da população da cidade e está à frente do Poder Executivo já no seu primeiro mandato. Estou falando do prefeito Rodrigo Manga. Manga, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui, com muita alegria para a gente bater esse papo descontraído do nosso Pod Full. Obrigado, apóstolo. É uma alegria poder estar aqui com o senhor, falar um pouco do nosso trabalho, aquilo que tem acontecido de melhor na cidade de Sorocaba. Obrigado a toda a equipe aqui do Pod Full que deu essa oportunidade de a gente poder vir falar um pouco da nossa história aqui para todo o Brasil, né? Fantástico. Bom, não parece, mas você tem 44 anos. É verdade. Né? A sua esposa é a Cirlange, você é pai da Júlia e do Henrico, e você é o caçula de 3 filhos. É verdade, nós somos 3 homens, É. Eu sou o caçula, nós temos o Weber, 8 anos mais velho, o Gustavo, 3 anos mais velho, e eu vim por último aí, acabei entrando, né, na política. Os meus irmãos, os 2 são concursados, um é concursado na prefeitura na área da educação, é professor, e o outro é concursado na Câmara Municipal de Sorocaba, e agora também vai para um novo desafio aí, se tornou presidente do Partido Republicanos em Votorantim, que é a cidade vizinha ali de Sorocaba, e está indo para um desafio político também. Fantástico, fantástico. Você é sorocabano? Sorocabano. Nascido e criado em Sorocaba. Nascido, criado em Sorocaba. E todo sorocabano tem um time em Sorocaba e outro time no estado? Como é que é? Sorocabano é São Bentista e tem o time do estado, no meu caso é o Corinthians, né? Eita, tá mais um corintiano. Mais um corintiano. Manga, a tua infância foi uma infância, de uma certa maneira, atípica no sentido porque os teus pais se divorciaram quando você tinha 3 anos de idade. É isso. O meu pai e minha mãe, eu sempre tive um ótimo relacionamento com eles, mesmo meus pais separados. Meu pai sempre foi um pai muito presente. Eu morei sempre com a minha mãe, mas aos finais de semana eu visitava o meu pai. Inclusive, uma época, ele morou... nós tínhamos uma casa em Votorantim, então boa parte da infância eu ficava com meu pai ali aos finais de semana, aos feriados em Votorantim. Sempre tivemos um ótimo relacionamento, mas eu tenho poucas lembranças, né? Ainda tenho algumas lembranças, por incrível que pareça, 3 anos eu ainda tenho algumas lembranças de quando nós morávamos num predinho lá no bairro Trujillo e morávamos todos juntos, mas a maior parte da minha vida foi com os meus pais separados. Meu pai casou novamente, minha mãe casou novamente, tem um ótimo relacionamento com os dois. Mas meu pai foi um pai muito presente. Que bom. Ele faleceu 1 ano e meio atrás. Para você ter uma ideia, quando eu disputei as eleições, né, e depois que vencemos para vereador, o meu pai, eu fiquei 8 anos como vereador. Ele acompanhou todas as sessões da Câmara Municipal. Caramba! Todas. Tinha dia que eu tinha compromisso... Mas ele não era presente, ele era hiper presente. Ele tinha dia que eu ia para Brasília e ele ia na Câmara. Naquele dia que eu não estava, ele Caramba. ficava lá. Você estava no mesmo lugar. Estava de plantão lá. Aí quando veio as eleições para prefeito, ele estava já meio doentinho e daí ele acompanhou ainda um ano, né? E um pouquinho a gente como prefeito, mas já não conseguiu, vamos dizer assim, curtir tanto esse momento, porque já estava enfrentando um desafio. Ele tinha orgulho do filho. Tinha orgulho. Que legal. O meu irmão eu tenho um irmão do meio que é bem brincalhão, o Gustavo, esse que é professor. Ele fala que às vezes chegava no shopping com meu pai, e eu conheci ele, falava, você conhece o meu filho? Daí meu irmão já dava a mão assim, é o Manga. Ele falava, fui eu aqui, não sou eu. Mas ele era um pai presente e com certeza está com o nosso Senhor Jesus. Amém. E como é que essa história de fazer Senai, porque teu pai era metalúrgico. Meu pai é metalúrgico, trabalhou na LUC, a maior parte da vida dele. Meus 2 irmãos, fez Senai, foi o professor do Senai. Meus 2 irmãos fizeram Senai. E dentro do Senai já conseguiram, a gente chamava de uma carta, que era a empresa já... Uma certificação. Isso, já meio que contratava o aluno, né? Um estágio, vamos chamar assim, que da escola Senai já saía direto para a fábrica e eu fui para o mesmo caminho. Só que eu não tinha o perfil
Eu era muito ruim. Eu me esforçava para agradar meu pai. Tentava, mas não dava. Mas meu pai sendo chefe de seção da LUC, meus 2 irmãos lá conseguiram a carteira, porque eu não era péssimo. Não dava certo. Eu gostava, fazia com amor, mas não tinha o dom, não tinha... Não era a tua praia, Não era a minha praia. E quando encerrou o Senai, né, são 2 anos que nós fizemos, quando encerrou, o meu padrasto ele abriu uma loja de veículos ali numa rua ali em Sorocaba. Eu fui para lá e fui para ajudar como office boy. Na época tinha um office boy, né? Você tinha quantos anos? Tinha 17 anos. Bem 16. Aí eu fui como office boy e numa oportunidade que os vendedores estavam todos ocupados lá, eu atendi um cliente, vendi um carro e fiquei no ramo de automóveis ali, que eu me dei muito bem. Só que voltando um pouco... Que história é essa quando você era garoto que você queria cortar o cabelo igual o Fernando Collor? Eu sempre gostei de política, sempre acompanhei, sempre... Sempre foi ligado. Sempre fui. Eu pedia para minha mãe me levar nos comícios que tinha, né? Na verdade, os showmícios que tinham, né? Com os prefeitos. Inclusive, mandar um abraço aqui, que com certeza vai estar na audiência, um ex-prefeito, Paulo Mendes. Eu ia nos comícios dele e tenho imagens até hoje. Então, eu sempre fui ligado. E eu lembro que eu falava, mãe, eu quero ficar... Quando eu tinha cabelo ainda, agora não dá mais. Eu falava, mãe, eu quero... E o Collor estava naquele auge, né? Quando estava pintando o rosto, quando ele foi eleito, perfeito, né? E eu falei, eu quero cortar o cabelo igual o Collor. E minha mãe atendia meus pedidos. Sempre. Já tinha uma veia, né? Tinha uma identificação. Já tinha. E você acabou sendo prefeito mirim do Colégio Objetivo? Fui. Teve uma eleição no colégio. E era próximo período eleitoral da cidade, e daí eles fizeram ali prefeitos e vices, né, vários, da turma da manhã, da turma da tarde, queriam concorrer nas escolas, e esses candidatos mirim teriam a oportunidade de conhecer os candidatos a prefeitos da cidade. Eu falei, opa, eu quero essa oportunidade. E eu disputei, ele tem até santinho, tinha tudo. Foi campanha mesmo. Uma campanha mesmo, que votação, legal. Os alunos no intervalo votavam, foi bem legal. Que show. E eu tenho esse santinho. Ainda tem? Tenho. Maravilha. Agora, curiosidade geral. Da onde surgiu o manga? O meu sobrenome é Maganhato. Tá. E nós estudávamos ainda criança, o meu irmão do meio, o professor de educação física, chamava... O Maganhato é muito complicado, eu chamava de Manga. Então ele que foi o Manga. Tá. E eu era o Manguinha, porque eu era o mais novo. E acabou que pegou Manguinha, e ele abandonou o apelido e eu continuei com o apelido. Aí Você inseriu o Manga no teu nome? Não. Mas nas disputas... Se eu falar... hoje as pessoas conhecem, né? Porque acabou divulgando. Maganhato, sabe? Associa. Mas quando eu falava assim, se falasse o Rodrigo Maganhato, quem é? O Rodrigo Manga. As pessoas... Então, eu, nas campanhas, em tudo que eu faço divulgação, eu procuro colocar o Manga. Porque foi no sábado que a gente estava com a Cirlândia, ela falou para a Bispo, não, porque eu falei para o Rodrigo. Ela até olhou assim e falou, é o Manga, viu? Exatamente. Então, o Manga... E o Manga é um apelido que pega fácil também, é fácil lembrar do Manga. Manga dificilmente esquece. Manga, né? Eu acho que não tem ninguém que não gosta de manga, né? É verdade. Se fosse limão ainda... É verdade. Mas manga realmente é muito legal. Uma outra coisa, vamos voltar agora, você entrou lá na loja como office boy, aí aparece a oportunidade... para vender, e você levou a sério e se tornou vendedor da loja? Foi. Daí eu ficava olhando os vendedores vendendo, né? Então eu fazia o trabalho de banco, do despachante, eu ficava fazendo essa correria. E quando, num dia que lotou muito, um senhor, olha que incrível, apóstolo, esse senhor era conhecido na rua, porque ele passava e os vendedores falavam, esse daí não compra nada. Eles davam um nome lá, sabe? Esse daí não queriam nem atender ele. Tá. E eu, sabendo, né? Eu falei, não, eu vou atender. E eu atendi ele, era um Fusquinha que tinha ali. E ele falou, não, eu vou no banco buscar o dinheiro. E a hora que eu cheguei, eu falei, cheguei contente, falando para os vendedores, para o meu padrasto. Falei, eu vendi um carro, o homem vai buscar o dinheiro. Risado. E o amigo voltou. O dinheiro contadinho num pacotinho, comprou. Nossa. E ali despertou. Daí aconteceram mais algumas vendas, eu fiquei lá. Rapidamente eu fui para gerente de uma outra rede de lojas e com 21 anos eu já tinha uma loja de carro. Caramba! Foi um... Quer dizer, com 21 anos você estava estabelecido, tinha uma loja de carro, tinha carro próprio. Tinha
Partindo do zero, né? Partindo do zero. Eu tinha uma loja que chamava Investcar, né? Superando toda essa parte da gerência, das vendas. Porque nesse meio tempo de vendedor, na época a Honda CGzinha vendia que nem água. E o meu padrasto falou assim, carro você não pode vender, mas você pode comprar suas motinhos e colocar aí. E eu colocava de manhã e vendia à tarde. Era muito fácil vender moto. Então, eu acabava multiplicando rapidamente o dinheiro. E quando eu fui trabalhar de gerente, tive um salário muito bom, isso com 19 anos. E rapidamente eu abri essa loja. Eu lembro que num estágio com 21, 22 anos, eu tinha lá 40 carros quitados, 300 mil na conta. Mas é isso em 2001, 2002, que para um jovem era algo assim... Fantástico, era um sucesso absurdo, né? Eu via que os amigos da minha época não tinham... Se não fosse algo assim herdado... Com certeza, se não viesse de família rica, isso, não conseguiria jamais ter 40 carros, 300 mil no banco. Era um sucesso absoluto que você conquistou profissionalmente. Porque você sempre teve essa veia empreendedora, né? Sim, eu sempre gostei, sempre me comuniquei muito bem. E o carro foi algo assim que eu gostava mesmo, eu interagia. E aí, com essa visão mais ampla de marketing até, você também começou a anunciar os carros na TV? Foi. Aí eu tive teve um delay nesse que depois é importante a gente entrar nessa história, que foi o momento que eu me perdi na vida, que foi a questão da dependência química. Nesse delay. Foi nessa fase de 22 anos. Eu acabou que com 16 anos eu já havia experimentado a maconha, a bebida, mas como qualquer outra pessoa que começa nas drogas, eu achava que sabia administrar isso. Você acha que foi a facilidade do dinheiro que você tinha, das condições, amizades, você atribui... Amizades. Porque eu sempre... A minha mãe sempre falava, e as mães falam para os filhos, olha, cuidado com o estranho, não beba nada no copo de ninguém, não aceite nada. Mas, na verdade, quem oferece a droga é o amigo. É verdade. Ele que está usando, ele oferece para você e você usa. E eu veio a bebida, veio a maconha, veio a cocaína, e eu achava que eu administrava, porque eu conseguia ganhar muito bem, conseguia tocar minha vida aos finais de semana. Só que chegou uma hora que, como acontece com todos, que eu me perdi. E rapidamente... Porque é uma ilusão, né? É uma ilusão muito grande. Eu vou controlar. Eu vou para as drogas, mas eu continuo com o meu trabalho e fora do expediente eu uso, só que isso é uma ilusão, né? Não existe um nível seguro de você usar droga, tantas drogas, cheire só no final de semana, não existe isso. A droga no começo ela é algo prazeroso, entre aspas, mas depois ela destrói a vida da pessoa, destrói o convívio. E comigo não foi diferente. Eu lembro que nessa época que eu era dono de loja, Apóstolo, o traficante, ele chegava e falava assim, Manga, tá aqui, você pegou isso, você deve tanto. Eu falava, então leva esse palio aqui. Eu pagava com carro. E ele tinha uma ideia, o quanto eu usava, quanto eu gastava, e aquilo foi consumindo. Até que chegou um momento que, numa dessas baladas, dessas noitadas, eu deixava os amigos, tudo, e eu ia para os bairros, né, buscar droga, quando o traficante porque o traficante de cocaína, chega uma hora que ele dorme, que ele desliga. Só que de outras drogas, não. E numa dessas eu fui para um bairro e falei, tem pó aí? Daí o traficante, pó não tem, mas tem pedra. Daí eu peguei para experimentar. Meu Deus. E aí enquanto a cocaína, a pessoa cheira a cocaína, ela em 20 minutos tem vontade de cheirar de novo, o crack, a hora que traga a fumaça do crack, assoprou, ela dá uma sensação ótima a hora que traga. A hora que assopra, já dá uma depressão muito grande, você tem que tragar de novo. Aí o porquê que a gente vê no Brasil todo, nós vê a Cracolândia em São Paulo, as mini Cracolândias que tem no interior, as pessoas deixam tudo e vão, se aprofundam ali nas drogas. Porque literalmente é o fundo do poço. É o fundo do poço. E é uma droga que ela tem um poder destruidor absurdo, porque agora você, um cara empreendedor, um cara que tinha sucesso, que tinha o seu negócio, se enfia nas drogas. E aí, como é que ficou a tua vida pessoal? Apóstolo, financeiramente eu perdi tudo. De tudo isso que eu tinha tão jovem, esse dinheiro na conta, os carros, foi embora. Você perde a credibilidade, porque as pessoas,
E eu vejo isso, porque às vezes eu tento orientar alguns, falo, olha, não vai para esse caminho, mas é difícil quando você está na droga, a pessoa acha que tem um controle, que não tem um problema. Verdade. O meu próprio sócio, ele falava assim, poxa, pare com isso, tem um futuro tão grande, você é um talento, você é um... E eu não ia naquilo, eu não aceitava ajuda, eu achava que eu tinha o controle disso, e chegou um momento que as pessoas não acreditavam mais. Eu lembro que eu tinha um funcionário que... Ele fez com razão, mas ele teve o nenenzinho dele, eu tinha condições, eu falei, olha, vai fazer todo enxoval, todo o quarto do seu filho, hospital, parto, eu vou pagar tudo e tal. E depois que eu perdi tudo, esse meu sócio, ele falou assim, olha, eu posso te ajudar sim, Manga, vai para Santos, compre carro lá, traga aqui, você ganha uma comissão para você se manter. E eu pedi para esse funcionário, eu falei, olha, que era esse funcionário, eu falei, você pode me emprestar seu carro para ir para Santos, que eu vou comprar? Ele falou, Manga, eu não posso confiar em você. Assim, e eu não culpo ele, mas eu lembro que aquilo foi um momento que eu falei assim, meu Deus, olha que virada. Ninguém mais acredita em mim. Que a droga deu em mim. Então, as pessoas fechavam as portas. Eu não cheguei ao ponto de roubar nada em casa, de fazer, porque eu tinha e sempre tive uma facilidade de vender. Então, sempre ganhei dinheiro. Nessa época que eu me afundei nas drogas, no crack em si, eu ganhava e gastava tudo rapidamente. E foi uma época muito difícil, que eu fiquei fazendo essa questão de comprar os carros, revender, de ficar em algumas lojas fazendo bico de vendedor, e até que o mesmo ex-sócio, olha só, sabendo que eu estava nas drogas, sabendo que tinha um problema, ele falou, olha, te dá mais uma oportunidade e você vai gerenciar uma loja minha. Caramba. E arrebentando, e eu na droga, e arrebentando de vender. E daí ele me chamou para a loja maior, né? Ele tinha uma rede de lojas, ele chamou para uma maior que tinha 200 carros de estoque, e ele falou, Manga, vem aqui para a maior. Só que chegou de novo num ponto, porque o dependente químico ele oscila. Então tem hora que ele fala, não, estou bem, daqui a pouco ele não está bem de novo. E porque também você passa a ter dificuldade de trabalhar, de cumprir horários, né? Não cumpre, vai trabalhar virado, o corpo não aguenta, chega uma hora que não aguenta. E daí quando eu estava prestes a perder o emprego, que ele ia me mandar embora, de vez, ele, assim, dei todas as oportunidades. Não dá mais. Ele é meu amigo até hoje, dá um abraço para ele, o Sandro. Mas eu vi que ele já estava, as pessoas já estavam comentando, olha, vai te mandar embora semana que vem, vai cortar você, ele gosta de você, mas não adianta. E aí eu tinha um pastor que passava na rua, chamado Pastor Valmir, e ele está até num livro do governo sobre transformar o mundo, e eu sempre que eu via ele, eu falava, ixi, lá vem o pastor de novo, pastor chato. Eu falava, ele vai me chamar para ir para a igreja, eu me escondia dele. Até que um dia ele me pegou. E pegou nesses momentos de depressão. Ele falou, olha, vamos lá para o Vale da Bênção. Fica ali nessa Aribama, o senhor conhece? Pastor Jonathan, claro. Ele falou, vamos lá, tal. Eu falei, tá bom, pastor, eu vou. E nessa noite, que eu combinei tipo 7 horas da manhã no sábado com ele, nessa sexta eu usei de tudo, desandei. Arrebentou. Fazia tempo que eu não orava. Eu lembro que eu cheguei de madrugada em casa, eu orei aquele dia Deus fazia o pastor esquecer de passar lá, porque eu falei, eu preciso dormir, eu tô virado. Eu falei, faço que esse pastor não lembra de mim. Arrebentado mesmo. Mas ele não esqueceu. O pastor foi lá, tocou o interfone, eu desci, fui lá, e daquele dia eu tive um encontro com Deus. Daquele dia em diante, apóstolo. Que loucura. Você não tinha nenhuma ligação ou com a igreja, ou algum tipo de... Eu já conhecia a igreja, mas eu não vivia a fé. Não tinha nada de fé. Na verdade, era um estado em que você estava por um caminho de morte, né? Isso. Porque daquilo ali você chega... E também esse ponto é importante, e nós falarmos, porque eu não sei estatisticamente, mas eu acho que é mínimo o número de pessoas que chegam nesse estágio e consegue realmente se levantar, se restaurar, não é? E para o senhor ter uma ideia, apenas 7% das pessoas que vão para um tratamento, olha que dado importante, que vão para um tratamento, 7% só conseguem não ter recaídas. Uau! 93% acabam Meu recaindo. Deus, olha só. Então, além de sair, o problema é da recaída, que é extremamente difícil. E eu falo que é através da fé, não tem outro caminho. E ali você teve um encontro com Cristo verdadeiramente. Foi, apóstolo. Ali eu fumava 3 maços de Marlboro por dia, eu usava tudo tipo de droga, qualquer bar que eu fosse, eu tinha uma garrafa de uísque, de vodka. Uau. E ali eu mudei. E como é que foi esse processo de transformação na tua vida? Logo que eu saí de lá, Deus tocou e eu fui abandonando, eu cheguei para os meus amigos, que são amigos até hoje,
mas usavam comigo. Claro. Eu falei, olha, eu não vou poder mais conversar com vocês por um tempo. E eu fiquei na igreja ali. Eu lembro que eu ia, tinha encontro de casais, eu ia solteiro. Tá. Qualquer atividade pizza que tinha... na casa de casados. Eu não saía, mas eu ficava trancado em casa, Bíblia, e aprendendo, e naquele primeiro amor mesmo. E daí eu comecei a pedir para Deus uma esposa. Porque eu começava na igreja, eu olhava para era casado, tinha namorado, falei, vou desistir, vou esperar Deus. Meu Deus, cadê? E aí eu fui 3 meses depois, eu fui num curso de marketing e cheguei atrasado, assim, chegou a Cirlândia também. Tá. Eu tenho um pouco de problema com o horário, viu? Passou atraso, o senhor viu aí, né? Não, você chegou na hora. Hoje deu certo. E aí ela chegou atrasada também, e daí nós fomos num almoço ali no meio do curso, e eu falei, Deus, se for ela, sabe? Ela vai falar de igreja comigo, disso, eu não sei o que vou... E ela pegou no carro, quem que é evangélico? Aqui tem um CD ali. Eu já falei, esse é o sinal. E ela estava também, tinha pedido para Deus que preparasse alguém para ela. 1 ano depois nós casamos. Foi bem rápido. E fizemos certinho, tudo conforme orientação. E nós somos uma família abençoada hoje. E nesse tempo que eu tive esse encontro com Deus, voltando à pergunta do senhor da televisão, deu uma guinada na vida financeira também. Porque daí eu comecei a focar. Eu tinha um programa de televisão. Porque quando Cristo entra, o Espírito Santo começa a trabalhar, e isso é uma coisa que eu falo sempre, que as pessoas falam, que é teologia da prosperidade, porque é prosperidade, mas na verdade, a tua vida se ajusta completamente em todas as áreas. Se você tem a bênção de Deus, começa a fazer diferença na tua vida. Porque também você agora vinha de experiências do que era negativo, daquilo que quase te destruiu, e milagrosamente você foi curado, liberto, restaurado e passou a viver um novo tempo, que foi um tempo que, casado, abençoado, e teve consequências na tua vida profissional. Sem dúvida, que daí eu lembro que daí tem um programa de televisão que passava de venda de carros e a dona passava no SBT, ela falou assim, olha, por que você não grava você falando dos carros? Estourou isso. Nós passamos de 60 carros a vender uma média de 180, chegou a picos de 250. Que loucura. E depois desse programa que tinha, que era horário específico para carro, nós começamos a ir pro horário, para as grades comerciais normal de Globo, de SBT normal, da Record. E aí estourou, que assim, os vendedores ficavam com o telefone, vai aparecer um manga. Parecia, tocava o telefone e o meu salário virava em torno de 40 mil por mês e eu nem tinha como gastar, porque daí eu já não bebia mais, já não tinha... Era para a igreja, para casa e foi assim, muito rápido assim, o que Deus transformou depois que eu deixei as drogas. Na questão de poder ajudar outras pessoas, eu comecei a fazer um trabalho na igreja de ajudar as outras pessoas a se recuperar das drogas. Eu lembro que no tempo que eu estava no uso, as pessoas falavam, quem anda com manga está em má companhia. As mães não queriam que os filhos andassem já era comigo. Uma má companhia à época. Depois, olha como Deus transforma. Quando uma mãe tinha um problema com um filho com as drogas, ela falava, vá procurar o manga. Amém. Porque eu conseguia articular com as clínicas de recuperação Quer dizer, literalmente, o que o apóstolo Paulo fala, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Exatamente. E você passou a ser um referencial e também um instrumento para a libertação. E você, inclusive, escreveu um livro sobre isso. Foi, falando dessa história, dessa trajetória, aquilo que Deus pode fazer. O livro chama Governe Sua Vida e Transforme o Mundo, que conta tanto dessa questão da dependência química, como da trajetória política também, para que a gente pudesse alcançar esses resultados importantes. E aí, apóstolo, eu lembro que começou esse movimento social, esse trabalho social de ajudar as pessoas, e eu sempre tive essa gostei da política, acompanhei. Então, aí chega nesse momento, porque você tinha a veia lá atrás, só que agora você estava super bem sucedido profissionalmente. E como é que a política entrou na tua vida? Aí a igreja que eu estava fazendo esse trabalho social falou assim, olha, nós temos condições de lançar um candidato. Vamos apoiar o Manga, que já faz o trabalho social aqui na igreja. E aí eu fui para o desafio, eu lembro que eu cheguei para o meu patrão e falei, Sandro, eu vou concorrer para vereador.
Ele falou, não faça isso, você tem um salarião aqui. Pelo amor de Deus. Eu vou viajar, eu deixo o cheque em branco para você. Você Uau. cuida das compras, cuida de tudo. Não faça. Ó, se você sair, não vou ter que colocar outro no seu lugar. Eu falei, não volta mais. Eu falei, mas é uma missão, é algo assim que eu quero poder ajudar, porque eu sempre entendi que a política, ela permite você multiplicar um trabalho social que você faz. Uma coisa é eu poder ajudar as pessoas como um trabalho social dentro da igreja. Outras coisas era o vereador poder ajudar com os convênios. Outra dimensão. Outra coisa é o prefeito, o governador, lógico, enfim. E aí, eu falei, eu vou arrumar alguém para ficar no meu lugar. Eu falei, eu estou nessa fé, eu estava decidido. E eu arrumei, peguei um outro gerente de uma outra loja, falou, não vou, eu ganho bem aqui. Eu falei, mas olha quanto eu ganho. Eu falei, está aqui meu extrato, mostrei o extrato para ele. Ele está lá até hoje, chama Rodrigo também. E ele ficou, eu fui para a disputa e ganhamos. Em 2012 tivemos 4.778 votos. Eu lembro que na primeira entrevista a jornalista falou qual que vai ser sua bandeira? Eu falei, ajudar as pessoas a sair das drogas. Amém. E lá em Sorocaba, na época, era assim, algo assim, falar de droga. O senhor já faz esse trabalho aqui, né, na capital, muitos anos, pela igreja e tal. Mas lá, falava, vai cuidar de louco. Não tinha... Hoje é diferente, eles veem a dependência química de uma maneira diferente. Não valorizavam isso aí de Não jeito valorizavam. nenhum, Era tipo assim, você vai mexer com isso? Era diferente de você fazer um trabalho social com criança, com idosos. Quando você fala de dependente químico... Mas até hoje ainda existe isso, Existe. Que as pessoas classificam como se, para que você vai pegar esse tipo de pessoas e tal, se você poderia fazer isso com as crianças. Mas quando a gente se depara com uma pessoa como você, que hoje a gente vai falar um pouco sobre essa fase da tua vida, não é? Que é prefeito de uma das principais cidades brasileiras e que tem realmente um sucesso na vida pública, a gente vê quão importante é e também quão importante espiritualmente. Por quê? Se Jesus não tivesse entrado na tua vida, hoje talvez nem vivo você estaria, né? É verdade. Então a importância desse trabalho é muito maior do que o entendimento das pessoas, que muitas vezes é limitado quanto a isso. Né? As drogas, elas levam para dois caminhos, ou a prisão ou a morte, não tem como fugir disso. É o caminho. 100% associado. E nessa caminhada, apóstolo, é um trabalho de Deus mesmo. Eu falo para as pessoas, é a obra de Deus. Amém. Eu falo na reunião de secretariados, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, porque nós encontramos meninas de 13 anos que se prostituem por um trago da droga. Mãe que chegou a trocar o seu filho por R$50. Meu Deus. Uma senhora que teve... Meu Deus. Ela adquiriu esquizofrenia por causa da droga. Então ela ficou com 2 problemas, dependente químico e tinha esquizofrenia. Ela matou um cachorro no terminal de ônibus, começou a comer o cachorro, num surto psicótico dela. Uma professora da rede municipal, sabe? Então, assim, e você alcançar... Agora, semana passada, um senhor com deficiência, dependente químico, nós abordamos junto com a equipe, eu mesmo abordei e falei... Poxa, é importante a gente fazer um parênteses aqui, que você continua, mesmo sendo prefeito, fazendo esse trabalho. É o que ontem eu estava no projeto social que nós temos, que não tem nada a ver com a prefeitura, que chama CADEC, fazendo a palestra para dependentes químicos. O CADEC, que é? É o Centro de Atenção ao Dependente Químico. Nós fazemos a palestra para as pessoas sair das drogas. Temos um centro terapêutico também, para quem precisa, tudo gratuito, de internação, tudo em parceria com a iniciativa privada. É um projeto que eu abri ainda quando estava com o vereador, permaneci, não tem convênio, é algo pessoal. E eu fui lá ontem, fiz esse trabalho. E na prefeitura, nós abrimos o projeto Humanização. Esse, com a estrutura da prefeitura, que nós ampliamos os convênios de 40 para 1.840 vagas de internação, em parceria com o governo do estado. Contratamos 15 vans que rodam 24 horas na cidade de Sorocaba, abordando as pessoas, oferecendo ajuda. Aqueles que têm problemas psiquiátricos, nós abrimos as residências terapêuticas, que daí, muitos casos que estão nas drogas se transformam em doenças psiquiátricas, e aí eles são encaminhados para as residências terapêuticas. Tem um outro senhor lá, 30 anos nas drogas, ele ficava, seu José, ele ficava com latinha, ali fazia xixi, cocô, tudo ali na calçada. Nós conseguimos tratar, hoje está numa residência terapêutica. Então, o trabalho de humanização, que tem sido, inclusive, multiplicado, a gente já levou ele para apresentar para outras prefeituras, outros prefeitos. Porque acaba sendo um modelo. Né? Um modelo
que está dando muito certo, é um trabalho que tem que ficar em cima. A dependência química não é fácil. Não é fácil, tem que ficar em cima. Porque acabamos de falar, por causa da recaída, por causa da dificuldade, a pessoa está fraca. Verdade. E hoje nós temos a droga K, que é pior do que o crack. É uma loucura. A droga K, a pessoa borrifa aqui uma química aqui nesse papel, apóstolo, e coloca no cigarro ou na maconha, tragou, ela fica vira um zumbi, transe, né? um zumbi. Então é bem pior. Inclusive dominou a Cracolândia já. O crack já não é a principal droga aqui da Cracolândia de São Paulo. Verdade. É a droga K. Então é um outro desafio que as autoridades estão tendo, e nós também, para a pessoa sair, porque ela causa uma dependência muito forte. A pessoa ela precisa de ajuda médica para conseguir se livrar, ficar na abstinência da dependência. Mas é um trabalho contínuo, um trabalho que tem que ser feito com paciência, convencimento, tratar a família. A família tem que entender que, uma vez esse dependente químico foi para a clínica, conseguiu a recuperação, ele volta para casa, o ambiente tem que ser outro. Não pode ter... voltando a falar do meu pai, às vezes eu ia viajar com ele, e meu pai gostava de tomar uma cervejinha. E ele falava, filho, posso ir para a praia? Posso levar uma cerveja? Ele falava, pai, não leve. Não é porque eu não, mas você vai... Eu não iria pegar, abrir. Lógico. Mas por que eu vou deixar aquilo lá... Perfeito. Criando uma tentação ali. Então, a família tem que entender isso. Que ela tem que mudar o ambiente. Então, eu não vou fazer mais... Eu tenho um problema com familiar, com drogas em casa, então não vou fazer mais festa com cerveja. É o que eu falo pro pessoal que se recupera. Olha, nem bala de anis, tá? Nada. Eu não como nada. Porque aquele bombom com licor... Não. Porque na verdade isso daí é uma malignidade que às vezes pode ativar um gatilho interno, né? Exatamente. E levar a isso. E é fantástico. Agora, na Câmara, você teve obviamente um mandato de sucesso e chegou a ser o presidente da Câmara Municipal. Foi, nós ficamos... Isso no segundo mandato? Segundo mandato, eu fiquei... Eu comecei a atender na Câmara Municipal. Tá. Eu falei, poxa, eu vou ter a bandeira da dependência química, mas eu quero ampliar. Então, a área da saúde, da habitação, e começou a lotar o gabinete, começou a criar incômodo com os vereadores, era denúncia, o Manga está dando alguma coisa. Não era, estava dando atenção, mas elas inventavam. Ali está dando cesta básica, não estava dando nada. E o povo me procurava. Aí eu abri o escritório no centro, nós atendíamos em média 400 pessoas por quarta-feira no centro. Veio a reeleição, eu saí de 4.778 votos para 11.471 votos. Mais que dobrou. Foi a maior votação da história da cidade. Uau! E aí, foi outro testemunho de fé. Eu falei, poxa, eu vou ser presidente da Câmara. E eu tinha o prefeito que eu apoiei na época, quando eu ganhei a eleição, teve o segundo turno dele, eu falei, prefeito, eu era o único vereador eleito e o mais votado da cidade do partido dele. Eu falei, olha, eu quero ser presidente da Câmara. Ele falou, não, tá ótimo, vai ser, eu vou te apoiar. Falei, você tá bom. Mesmo. Aí acabou a eleição, ele chegou e falou assim, olha, Manga, ele me chamou e falou, eu quero te convidar para ser secretário da Cidadania, da Assistência Social, porque eu não vou poder te apoiar de presidente. Eu já tinha subido um monte, já tinha feito jejum, já tinha feito propósito, já tinha colocado óleo ungido na Câmara. Eu falei, como é que eu vou votar? Eu falei, prefeito. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não dá. Eu falei, mas eu tô nessa fé que vai dar certo. Ele falou assim, então é o seguinte, eu não posso te apoiar, eu vou pedir voto contra, mas faça o seu trabalho. Eu falei, tá bom. E fomos, e ganhamos por 17 votos a 3. Caramba! A presidência da Câmara. E aí, fiquei 2 anos de presidente da Câmara. Isso ajudou bastante nessa trajetória para prefeito, porque o presidente da Câmara ele tem uma visibilidade importante. Grande, Então, eu comecei a fazer esse trabalho que eu fazia individual como vereador, de atender nos bairros, de atender a população, como presidente. Então, eu fazia Câmara de bairro em bairro. Então, levava todos os vereadores em um bairro para ouvir a população, ouvir as demandas. Nós fazíamos fiscalizações em conjunto, a TV Câmara. Então, foi um processo bem bacana. Agora, foi um projeto ousado a tua candidatura. Foi. Porque, claro, existia vamos chamar assim, uma tradição política na cidade e você era o patinho feio. Exatamente. Eu tinha uma rejeição. Pelo fato de ser o que hoje eu tenho como um testemunho, conto aqui, sempre contei, né, de o que Deus fez na minha vida, claro. Mas eles tentavam usar isso, poxa, vai pôr um ex-drogado na prefeitura? Tinha isso. Impressionante, Trabalhavam essa malignidade para tentar te descaracterizar também. E Sorocaba é uma cidade muito tradicional,
Então, sempre o prefeito era filho de um ex-prefeito. Perfeito. Era essa, Tá. ou eram os grupos que trocavam ali. Eu não tinha nenhum parente na política, ninguém na minha família nunca foi da política. E nós fomos para esse desafio também para prefeito. Eu lembro que foi uma dificuldade para eu ter partido, apóstolo, porque ficava aquilo, mas o Manga é cavalo paraguaio, ele vai ser candidato, vai desistir, ele não vai dar... Eu tinha que convencer... Até para você conseguir uma legenda. Uma legenda. E aí eu lembro que o presidente Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, ele falou assim, o Kassab eu estava conversando, e eu fui lá em Brasília e falei, e ninguém me dava partido. Daí o presidente Marcos Pereira falou assim, você vai ser candidato? Você não vai desistir, não? Eu falei, não vou. Ele falou, seu nome está aqui, ó, como um possível. Ele falou, você tem certeza? Ele falou, então você vai ser pelos Republicanos. E naquela tarde o Kassab me chamou para falar, eu ia dar, acabei de fechar. Acabou de fechar. Acabei de vice. Aí que ficou o PSD de vice. E você Republicanos. Mas por esse atendimento que eu faço até hoje, toda primeira quarta-feira do mês, no Teatro Municipal, nós atendemos, ficam eu e todos os secretários, e nós atendemos a população ali, a média de 1.200 pessoas, toda a primeira quarta-feira do mês. É impressionante esse trabalho, né? Então, o povo... E nesse trabalho hoje você leva os secretários também. Todos. Então eu faço esse atendimento e toda sexta-feira, como eu fazia como vereador, e sábado, eu levo os secretários nos bairros. Então nós visitamos os bairros, ouvimos a população, pedimos para a população priorizar 3 demandas. O secretário já fala a data ali, ó, dia tal vou resolver isso, dia tal a gente registra e a gente faz essas melhorias para a população. E aí foi uma vitória que foi difícil, porque vencemos com 52%, com mais de 52,5% e contra a máquina, né? Contra o prefeito. A máquina e toda aquela linha de tradição que existia. E, obviamente, você venceu barreiras e superou coisas que são até assim, extra-política, como, por exemplo, esse preconceito que havia contra você, né? E tudo isso, apóstolo, é Deus, porque é praticamente impossível ter acontecido isso lá na cidade. Sem recursos, sem essa tradição, com todas as mentiras que falaram na campanha, mas eu nunca... E aqui eu quero contar um testemunho, eu sempre fui de subir no monte. Amém. Né? E sempre fui no Monte Saboá, em São Roque, mas depois eu conheci o monte da Renascer, da Fazenda Renascer. E aí a campanha toda do início, saiu o material, nós fomos lá, consagramos no monte. Amém. A campanha toda levava a equipe, vamos lá, aquele monte e vamos orar. Até hoje assim. E o pessoal sobe lá? Sobe. Tem que ter fôlego. Tem uns que deita na hora que chega lá em cima, que tem quase que chama a ambulância, mas até hoje assim. Amém. E se alguém quer falar comigo, fala, vamos lá pro monte, que você conversa. Eu levo lá, mandar um abraço pro Bispo Cleito também, que sempre comigo lá no monte. E aí, eu falo, foi Deus que foi dando força. Amém. Eu e a Cirlange, nós não, mesmo que as pessoas falavam, até pesquisas chegaram a falar assim, olha, vai ser difícil, porque você está disputando com a máquina municipal, o governo do estado tem um candidato deles. Uau. Então era... Eu falava, mas um cenário aparentemente desfavorável. Eu totalmente. Nunca duvidei, apóstolo. Eu sempre tinha certeza que Deus ia me honrar. Era e é um projeto de Deus, e claro, que nem Jó fala, que os planos de Deus não são frustrados. É verdade. E você então se torna prefeito, só que aí você foi eleito em 2016. Prefeito 2020. 2020. Ano da pandemia. Ano da pandemia. Meu Deus do céu. Eu tomo posse na Câmara, vou caminhando para o gabinete e o secretário da Saúde já chega e fala, Manga, já recebi informação aqui que não tem leito disponível na cidade. O dinheiro, porque o presidente Bolsonaro havia mandado em 2020 um recurso para os municípios. E os municípios abriram hospital de campanha, e gastaram rápido, porque eles estavam novo, era algo novo. A demanda era muito grande. E ele falou, o dinheiro, não tem dinheiro na saúde. Meu Deus. Se alguém precisar de oxigênio agora, vai morrer. Ele falou, o que eu faço? Eu falei, liga para o padre, que lá tem o padre Flávio da Santa Casa. Eu falei, liga para o padre, fala para ele confiar em nós, para ele abrir lá mais 20 leitos de UTI agora, e depois mais 20, para abrir 40. Nós vamos dar um jeito e Deus vai pagar isso. Mas você é louco, não pode fazer isso, já vai se complicar no primeiro ano. O pessoal falava, abre.
Abre lei. E aí o orçamento que deixaram, apóstolo, e aqui sem culpar, sem falar, mas é porque era a situação que a pandemia vivia, deixaram tipo R$500 para cortar o mato da cidade toda no ano. No, R$500. Meu Deus. Não corta um terreno. Não corta um terreno, né? Daí, imagina. Aí, e eu falando, pode fazer contrato e tal. E outro testemunho, eu lembro que fechou 2021, havia uma previsão de ter um déficit de R$80 milhões. Nós fechamos o ano roçando a cidade, não deixando ninguém ficar sem um leito de hospitalar durante a pandemia, com excesso de arrecadação de 211 milhões. Meu Deus com tudo céu. Isso. Pelo amor de Deus. Enfrentando a pandemia, fazendo os investimentos, com um orçamento extremamente comprometido, vocês encerraram com 211 milhões ainda. Nós conseguimos abrir, meu Deus, com esse excesso, 5 PAs 24 horas que estão até hoje na cidade, que não tinha. Então é Deus, né? Não tem outra explicação. Não tem. Só pode ser Deus, né? Porque é aquilo que aconteceu com José no Egito. Quer dizer, vem aquilo que nós entendemos como sobrenatural. E Sorocaba acabou sendo uma referência na pandemia de uma cidade que enfrentou e que não teve aquela situação caótica que muitas passaram. Graças né? a Deus. Nós tivemos essa questão dos atendimentos, conseguimos ampliar leitos. Quando chegou a vacina, nós conseguimos rapidamente receber as vacinas. Nós abrimos em parceria com as igrejas, todas as igrejas, católicas, evangélicas, uma campanha, a fome não é fake. Então as igrejas nos ajudavam na arrecadação, nos pontos de vacinação nós arrecadávamos alimentos, as igrejas abriram os seus estacionamentos para fazer pontos de vacinação, os shoppings da cidade, então as pessoas iam chorando. Eu lembro que tem gente que ia vacinar, que foi algo muito difícil que a população viveu, né? As pessoas iam lá e choravam, deixavam uma cesta básica, abraçavam e beijavam. E aquilo foi... a gente conseguiu ajudar as pessoas da cidade no momento de dificuldade. Eu optei por fazer uma política que enfrentamos aí tudo e todos também, porque queriam que fechasse tudo. E eu falava, não, É isso que eu ia te falar agora, porque houveram várias precipitações, inclusive de fechamento do comércio, fechamento das igrejas, aquela loucura que virou até insano. E Sorocaba, o que você fez? Não deixei. Enfrentei e tinha condições que o Ministério Público ele já havia aplicado uma multa que se não acompanhasse o governo do estado, a gente tomava uma multa de 100 mil por dia. Daí aí o governo do estado falou, tá liberado o drive, né? Para a pessoa passar, pegar e sair. Daí eu fazia um decreto. Falava, então, a partir de hoje, na cidade de Sorocaba, todo o comércio está liberado do drive. Não precisa de autorização. Daí todo mundo podia vender ali. Eu achava um caminho para não levar essa multa do Ministério Público, atender a população e não interromper aquilo que seria o ganha-pão das pessoas. Na gestão passada, chegou um absurdo de tirarem um pastor, o pastor Flávio, da Catedral Evangélica de Sorocaba, do altar pregando. Misericórdia. Numa live. Não era um culto, não. Era uma live. Interromperam com fiscal, com polícia. Loucura. Ficou uma loucura. E imagine... E eu costumo falar isso. Isso eu agradeço a Deus. Isso me ajuda muito. Eu falo que nós já tivemos na cidade prefeitos que, de alguma maneira, foram simpáticos à obra de Deus. Mas eu agradeço a oportunidade de ser o primeiro prefeito que teve a vida transformada através da obra de Deus. Então, sei a importância das igrejas, ainda mais no momento desse que a humanidade viveu. Quantas pessoas não tiraram sua própria vida, casamentos foram destruídos, entraram em depressão. E se não é igreja... E a porta da igreja é o hospital espiritual, em que as pessoas corriam... O poder público não consegue fazer isso. Não consegue, imagina. Então, nós ficamos do lado das igrejas, e a gente conseguiu superar. E aí eu lembro que fechar lá, vermelho para todo estado. Tem esse negócio de cor, lembra? Lembro. E aí eu falava, abre mais leito. Padre, abre leito. Eu chegava aqui para o governo do estado e falava, eu abri tantos leitos para Sorocaba, precisa mudar para amarelo. Daí eles não tinham... abre. Então Sorocaba virou laranja, virou amarelo. Daí consegui abrir certo horário. Foi uma guerra. Fantástico. Mas parabéns. Que conseguimos... Graças a Deus. Conseguimos vencer. Venceu e acabou dando um exemplo também para muitas outras cidades. Agora me fala como é que é essa face do prefeito. E de repente o cara está lá numa torre querendo se suicidar. Foi... E você aparece lá. Como é que foi isso? Foi um dia de uma comemoração do aniversário da cidade. Próximo, na semana de aniversário, estava tendo
um desfile num bairro chamado Brigadeiro Tobias, e eu fui até lá, e daí o secretário de segurança falou assim: prefeito, eu vou te deixar aqui, porque tem uma pessoa que subiu na torre para se suicidar. E há muito tempo não acontecia isso lá. Antes acontecia com mais frequência. E aí eu falei, vai lá. Eu tinha um padre que me chamou, o padre Júlio, me chamou para uma festividade que ia ter na igreja dele. Eu ia passar lá na igreja. Estava eu, minha esposa, meu filho e um assessor. Eu falei, olha, vamos lá na torre antes de ir lá no padre? Aí eu cheguei na torre, desci. O bombeiro estava ali convencendo eles, o pessoal do SAMU. Eu falei, posso dar uma palavrinha? Ele falou, não, prefeito, nós somos treinados para isso. Então, deixa aqui. Eu falei, tá bom. Então, eu fiquei de longe ali, acompanhando. E o rapaz começou a ouvir o bombeiro, começou a descer. Estava lá em cima da torre de força. Começou a descer, me passa um abençoado ali do lado e grita, se joga logo daí! A voz do inferno. O rapaz subiu com tudo e o bombeiro olhou para mim e fez assim... Sabe quando ele dá aquela desanimada? Ele falou, meu Deus. Quer tentar? Acho que ele já estava ali 3, 4 horas tentando. Daí eu falei, ouvindo quando ele falava com o bombeiro, ele não era de Sorocaba, ele tinha problema com drogas, a mulher não tinha deixado o filho ficar e chamava Zaqueu. Olha só. Daí eu falei, poxa, se eu falar para ele que eu sou prefeito, para ele não é daqui, não vai... Eu falei, olha, eu não estou falando como prefeito, eu estou falando como missionário. Amém. Eu falei, um dia Deus mudou minha vida, vai mudar a sua. Eu falei, tem um Zaqueu na Bíblia que subiu na árvore, você está na torre, ele subiu na árvore. E aquilo Deus foi colocando no coração dele, ele foi descendo. Aí ele chegou num ponto ali, ele deu as mãos, os bombeiros pegaram ele, eu pedi para a equipe, falei, cuida dele, leva ele pro CAPES, depois acompanha ele, e rapidamente ele conseguiu um emprego. Até hoje nós acompanhamos ele, eu falo com ele pelo WhatsApp. Que legal. Acompanhamos. Quer dizer, realmente salvou uma vida ali. Deus usou ali para dar a oportunidade de... Que bem, experiência linda. Aí você vê que como tem uns críticos para tudo, né? Aí tem alguns políticos que falavam assim, você é louco, por que esse rapaz se joga, acabou a sua carreira? Mas eu nem estava pensando... Naquele momento você não está pensando em carreira política, você está pensando em salvar a vida. Exatamente. Como que eu vou pensar? Tudo eu vou analisar desse jeito? Com certeza. Né? Mas essa é aquilo que é a tua essência... Né? De um servo de Deus, de um homem de Deus, que num momento como esse importa a vida. Exatamente. Graças a Deus por isso. Bom, e essa guerra da Marcha da Maconha, Sorocaba não tem Marcha da Maconha? Não tem. Apóstolo, eu acho que a principal porta de entrada para as drogas é o álcool e a maconha. Você tem certeza disso? Tenho certeza disso. É o álcool e a maconha. Então, abriu... o pessoal começa experimentando, a maconha é natural, não sei. E a marcha para a maconha começou a romantizar isso. Eles começaram a vender ideia de que a marcha para a maconha seria para os fins medicinal, e não tem nada a ver, porque era uma artimanha. Exato. Só que era para e daí na marcha eles colocam um cigarro de maconha grandão, meu Deus, fumando, legalize já, libera já. Não é disfarçado. E eu falei, aqui não vai ter marcha para maconha. Fui para o enfrentamento com eles. No primeiro momento eu ganhei na justiça, depois eles derrubaram, agora a gente está brigando na terceira instância, porque é um incentivo para as drogas. Com certeza. E principalmente, sob aspecto legal, num país que as drogas são proibidas. E a maconha é apologia ao uso de drogas. É apologia, com certeza absoluta. Nós temos, a Constituição garante o direito à livre manifestação, mas proíbe a apologia ao crime e às drogas. E ali é a apologia às drogas. Claro, eu mostrei isso para a justiça e ganhamos no primeiro momento, perdemos. Em segundo, a gente está recorrendo novamente. Mas, e aí eles brigaram. Onde eles fazem marcha para maconha, eles me xingam, né? Mas não tem problema. Eu falo do que eu vivi na própria pele. Eu não estou ali brigando com pessoas. Exatamente. Eu estou brigando com algo que pode até ajudá-los a despertar desse problema. Exatamente. E que pode livrá-los também do futuro destruído, não é? Uma outra coisa também que acabou virando polêmica, mas que é fantástico no meu ponto de vista, essa proibição de exaltação do terrorismo em Sorocaba. Nós vivemos, acho que todo mundo sofreu com esses ataques que aconteceram em Israel. Pessoas que até hoje, né, não estão desaparecidas. Ainda sequestradas. Eu tive a oportunidade de ir com o senhor para Israel, uma viagem que ficou marcada na minha memória, e uma experiência com Deus tremenda, que olha, uma experiência única que eu tive ali em Israel.
junto com a minha esposa, e nós aprendemos a amar aquele país, né, aquele povo. E começou uma doideira, o mundo está de ponta cabeça, né, Afonso? Começou uma doideira do pessoal apoiar o grupo terrorista, de fazer manifestação a favor de grupo terrorista. E eu falei, não, isso não vou permitir. Eu tenho um grande amigo, o Dr. Daniel Bialski, que é da Hebraica, ele defende, sentiu muito com isso. Eu falei, doutor, eu vou fazer aqui em Sorocaba, eu vou proibir esse tipo de manifestação. Aprovamos na Câmara Municipal, a Câmara apoiou bastante isso e a gente ora bastante para que haja paz lá, para que aquele povo merecedor venha conseguir Hoje, lei municipal é proibido manifestação a favor do terrorismo na cidade de Sorocaba. Fantástico, parabéns. Agora vamos falar daquela parte que é o Rodrigo Manga das redes sociais. Né? Outro dia eu vi você passeando com o ET. Como é que é isso, Manga? Apóstolo, a rede social, ela traz uma dinâmica... Eu lembro que quando eu fui eleito em 2020, tinha 16 mil seguidores. Hoje estamos com 282 mil. Uau. E algumas postagens que nós mudamos um pouco o estilo de fazer de dezembro para cá, elas têm tido um engajamento surpreendente, né? Desde divulgar uma clínica veterinária de uma maneira que começa brincando, mas todas as brincadeiras depois eu mostro o trabalho, que atingiu 5 milhões de visualizações. Uau. Viralizou mesmo. Uma brincadeira também de mostrar os uniformes. Por exemplo, nós nunca entregamos uniforme. O Sorocaba nunca teve entrega gratuita de uniforme. Nosso governo entregou gratuitamente para todas as crianças. O material escolar, construção de 17 creches. E como divulgar isso? Ninguém aguenta ver o político lá com o terninho falando, olha, nós estamos inaugurando tantas creches. A rede social não te dá... ou você paga para chegar para as pessoas ou não vai chegar. Nós achamos um caminho através de iniciar com uma brincadeira, algo que chame a atenção, mas divulgando o trabalho. Esse vídeo que a gente fala do uniforme, fala do kit escolar, fala do saneamento da cidade, que superou capitais como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Distrito Federal, ele deu 10 milhões de visualizações. E isso, apóstolo, e não é só por causa disso, lógico, mas a cidade vai ficando bem falada. A gente tem acontecido números surpreendentes na cidade de Sorocaba. Nós recebemos, há meses atrás, 45 dias atrás, na verdade, um anúncio da Toyota de 11 bilhões de reais de investimento na cidade de Sorocaba. Nós somos o PIB que mais cresceu em todo o país. Para você ter uma ideia, teve um crescimento em fevereiro desse ano no Brasil de 20% na geração de emprego. Sorocaba cresceu 179% na geração de emprego. A JCB vai anunciar agora, semana que vem, uma montadora, 1 bilhão de investimentos na cidade de Sorocaba, mais 1.000 empregos diretos. Então, nós achamos um caminho de divulgar e gera polêmica. E a cidade, claro, mas em contrapartida, a cidade ela vai ocupando um espaço também na sociedade como um todo e até internacionalmente, né? Exatamente, porque todo mundo quer uma cidade que tenha um crescimento, que tenha capacitação de mão de obra. Vamos fazer um mutirão agora, nós fazemos todos os meses mutirão de emprego. E Sorocaba também é reconhecido como um centro tecnológico. Sim, nós inauguramos, o presidente Bolsonaro esteve lá, inclusive, o primeiro centro de excelência em tecnologia 4.0 do país, que é onde a gente acaba capacitando as indústrias para essa questão da tecnologia. O nosso parque tecnológico aumentou na nossa gestão 500% de arrecadação. É um número muito importante, superando parques que são famosos desde o seu nascimento, que é o Parque de São José dos Campos. Nós superamos em receita, ganhamos premiação, inclusive agora, do Ministério da Ciência e Tecnologia de 14 milhões, um recurso que veio para Sorocaba, pelo desempenho do nosso parque tecnológico. Então, as pessoas, criamos uma lei de incentivos que, se a gente não divulga de uma maneira extrovertida, não chega. A comunicação é tudo hoje em dia, né? A pessoa chega no nosso parque, hoje a empresa que quer investir lá, ela não paga, ela não precisa comprar o terreno, ela vai pagar uma taxa, como se fosse um condomínio, vamos dizer assim, isenção de IPTU, isenção de vários impostos para poder investir e gerar empregos. Tivemos agora, eu tive com o ministro Silvio Costa em Brasília, a internacionalização do nosso aeroporto, que agora está no final, ele autorizou, está na fase final.
Então, a FATEC... O aeroporto de Sorocaba será o aeroporto internacional. Internacional. A FATEC vai abrir, já começa agora, no segundo semestre, cursos de manutenção de aeronaves para esse novo nicho que vai ter agora em Sorocaba. E uma média salarial de R$14 mil. Meu Deus do céu. Então, joga lá para cima. Joga lá para cima. A Toyota colocou todos os seus esforços em Sorocaba. Fantástico. Então, e acaba virando uma opção também, porque Sorocaba é bem próximo a São Paulo. Né? Próximo. E aqui, São Paulo é um mundo, uma cidade que tem de tudo maravilhosa, mas a pessoa consegue estar em Sorocaba. Em alguns pontos, ela consegue chegar em São Paulo mais rápido do que transitar aqui de São Paulo para São Paulo mesmo. Internamente do que você ir até Sorocaba. E consegue viver numa cidade que, apesar de desenvolvida, tem as características do interior. Onde o próprio prefeito pega, às vezes, num domingo à tarde e vai andar de cavalo no bairro ali. Então. E como é que é essa história do prefeito que tem uma égua, a égua chama princesa? Princesa. Você viu que bonitona que ela é? Até no McDonald's você foi de cavalo? McDonald's. Eu gosto de fazer 2 tipos de passeios. Eu vou para o meio do mato, para os bairros rurais ali da cidade, que fica perto onde ela fica. Mas às vezes eu pego ela, coloco num caminhãozinho e a gente vem pela cidade mesmo, com ela ali. E nós falamos, vamos entrar no Mac? Vamos. Daí entrou no Mac, comprou o lanche, o pessoal. E daí o pessoal viralizou isso nas lojas do Mac do país. Como é que você trata essa popularidade? Porque você é uma personalidade, né, em Sorocaba, óbvio. Né? Um prefeito que tem 94% de aprovação, que tem realmente a simpatia de todo o público. Como é que você trata esse lado de personalidade? Apóstolo, eu falo que eu tenho que agradecer a Deus por ter a oportunidade de cuidar de uma cidade tão linda e de um povo tão maravilhoso que me trata super bem onde eu vou, em qualquer canto da cidade, qualquer região da cidade, as pessoas me recebem muito bem. Os jovens, eu acho que é por causa das redes, né, que eles acompanham, eles fazem festa quando nos veem. Eu fico muito feliz com isso. Isso nos motiva. Porque é gostoso você receber isso, né? É demais, A cobrança é grande, as dificuldades são enormes, é uma cidade grande com muitos problemas, né? E quando você recebe esse carinho da população, poxa, está junto, não só um resultado numa pesquisa, mas eu acho que a melhor pesquisa que tem é esse cara a cara, né? Com certeza. Esse abraço. Hoje mesmo nós inauguramos lá, iniciamos a reforma de um Céu das Artes que tem. Estava 14 anos tudo abandonado, e daí tinha várias senhorinhas lá, crianças, público de toda a idade, a pessoa vinha, abraçava, tirava foto. Isso é muito legal e eu só agradeço a Deus por isso. Algo que me emociona e às vezes de chegar num restaurante, das pessoas, sabe, já chegou o caso das pessoas levantar da mesa, fazer aquela festa, gritar alto, gritar bem alto, é muito legal isso e isso nos motiva a continuar. Fantástico. Bom, Mangá, a gente conversa com você até amanhã, porque você é um super papo, né? Mas estamos aí já para os minutos finais e eu gostaria que você vai dar as suas considerações finais, mas antes eu quero fazer um bate-bola com você. Vamos. Tá? Vamos lá? Tá? Primeiro, o que te tira do sério? Tira do sério problemas que acontecem, às vezes, uma falha num posto de saúde, numa gestão que deixa o povo irritado. Isso me tira do sério. Família. Família é tudo. Eu acho que é Deus e família que é a base para que a gente consiga continuar firme nessa vida. Um lugar. Um lugar no meio do mato com a princesa cavalcando. É o que eu mais gosto. Uma saudade. Do meu pai. Um louvor favorito. Um louvor favorito tá chorando porque se você tem um Deus. Uma frase. Vamos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Um livro. Governe sua vida e transforme o mundo. A maior conquista até agora. Foi a minha fé. Foi o Deus me dar a oportunidade de viver essa fé extraordinária que me mantém de pé. Essa aqui ninguém gosta de responder. Um inimigo. A dependência química é o maior inimigo. O maior inimigo que você enfrentou. Um sonho. Um sonho, apóstolo, é poder terminar tudo isso, passar por todas as lutas e falar assim, eu fiz a minha parte, eu consegui ajudar muitas pessoas. Eu acho que esse é poder vencer todas essas etapas que o mundo político, às vezes, é tanta perseguição, tanta luta, mas cada vez que você termina uma etapa, você fala, consegui ajudar. Então o sonho é poder encerrar lá na frente e falar,
eu fiz a minha parte. Amém. Bom, Manga, sem palavras, muito obrigado. Tuas considerações finais. Apóstolo, eu que agradeço, parabenizar a senhora bispa por todo o trabalho que fazem, pelo carinho que o senhor tem comigo também. Eu, às vezes falo, mas como que pode o apóstolo ter esse carinho, ter essa atenção comigo, homem de Deus que eu sei que o senhor é. E deixar um recado aqui para a população, naquele, acho que é um assunto assim que é minha bandeira principal, que se você tem alguém sofrendo nas drogas, com vício, não desista dessa pessoa, acredite nessa pessoa, lute por ela, busque ajuda numa igreja, busque ajuda com especialistas, porque se um dia Deus mudou a minha vida, vai mudar a vida do seu familiar também. Muito obrigado. Bom, eu sei que você sempre apoiou a Marcha para Jesus em Sorocaba. Estarei lá. É um sucesso, dia 7 de setembro, né? Dia 7 de setembro. Maravilha. Então eu quero deixar com você o Obrigado, kit da marcha. apóstolo. E é claro que dia 30 de maio você é convocado e estará conosco. Estarei aqui, vai ser um prazer aí. A Marcha para Jesus, que temos muitos testemunhos em Sorocaba. Amém. Daquilo que acontece na Marcha para Jesus. Imagino no Brasil todo, mas posso falar de boca cheia de Sorocaba, muitas pessoas que contam um testemunho depois que acontece a marcha. Amém. Obrigado. Muito obrigado, Manga. Deus te abençoe. E a todos vocês que ficaram conosco aqui no Pode Full. Esse é o nosso querido prefeito da cidade de Sorocaba, Rodrigo Manga. E aguarde que teremos outros convidados especiais.